Abra aí sua Bíblia em Mateus 27. Vamos ler Mateus 27, 45. Eu mandei, né? Eu mandei. Oh, glória. Eu mandei. Vamos lá. Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a um vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Entre elas estava... pulou, o 55 pulou aqui para mim, desculpa, gente. E muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia para ouvi-lo, tem mais? Também estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Engraçado, né? Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe dos filhos de Zebedeu, né? Sempre uma mãe, né? Sempre uma mãe está perto. Mas vamos lá. Quando a gente fala de nascimento, morte e ressurreição, isso é um plano muito específico de Deus para a nossa vida. E aqui é um decisivo no plano de Deus. Essa parte aqui, né? Jesus morreu. Diz o Evangelho de João que esse grito que Jesus dá, ele está dizendo assim: está consumado. Acabou. Né? Eu fiz tudo o que Deus mandou eu fazer. Né? Aqui, o plano de Deus concluiu, que era vencer a morte. Né? Mateus, Marcos e Lucas dizem que assim que ele morre, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Quando acontece a morte de Jesus, diz Paulo que ali nós morremos com ele. É com a morte que Jesus vence a morte. Interessante isso, né? Jesus morre para vencer a morte. A morte era um castigo de Deus. Você vivia, dizia a Bíblia, que você vivia até o tempo do seu pecado, da sua idade de pecado. Mas aqui não. Aqui Jesus nos dá uma nova chance morrendo. E a Bíblia diz que quando ele morre, o véu do templo é rasgado. Para a gente entender o que era o véu do templo, a gente tem que entender o que Deus está falando para Moisés lá em Êxodo 26. Aqui esse templo não é o templo de Êxodo 26, não é o tabernáculo. Quando o povo sai do Egito, Deus pega e fala para Moisés o que ele tem que fazer. E aí Moisés começa a construir um lugar de adoração a Deus. Eu falei aqui na quarta-feira, o que acontece? Quando o povo sai do Egito, ele sai escravo. É uma geração de 400 anos depois de José. José conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas esse povo não. E aí, quando Deus tira esse povo do Egito, esse povo precisa aprender a ser povo. Ele não é povo, ele é escravo.
Ele não tem noção de lei, ele não tem noção de adoração. E aí Deus constrói o novo povo, dando novas leis para que ele se torne um povo santo. Porque não tem como ser um povo santo sem você fazer as coisas certas. E aí Deus também, ele tem que construir adoração a ele mesmo. O povo não sabia adorar. O que Deus, aquele povo entendia, era a adoração do Egito. Então aí Deus fala: olha, Moisés, você vai construir um tabernáculo desse jeito, desses tamanhos, assim, 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 para esse povo me adorar o tempo todo no deserto. Era uma adoração em que você parava, eles andavam, parava, montava todo o tabernáculo, adorava a Deus. Aí Deus levantava a nuvem, porque era hora de andar. E aí eles fechavam todo o tabernáculo, os levitas levavam nas costas, havia uma marcha significativa para levar, porque a Arca da Aliança estava lá. E aí, quando a nuvem baixava, era porque eles tinham que parar de caminhar no deserto. Aí eles montavam todo o tabernáculo de novo, porque Deus queria ser adorado. E aí Moisés constrói cada centímetro, cada cor de pano, cada objeto que está dentro do tabernáculo era de acordo com a vontade de Deus. Esse tabernáculo, ele tinha vários panos, tudo de ouro. Aquele ouro que foi pego lá do Egito, foi usado para o candelabro, foi usado para as bacias, e Deus tinha um cuidado muito grande. Lá em Êxodo 26, é quando Deus fala desse véu que se rasgou quando Jesus morreu. Né? Diz assim, Êxodo 26, 33. Pendure o véu pelos colchetes e coloque através do véu a arca do testemunho, que é a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, o tabernáculo era construído assim, havia um portão que você passava por esse portão. Esse portão onde o povo se encontrava para Moisés julgar as causas do povo. E aí abria-se o portão, você passava pelo portão e tinha várias coisinhas para você limpar a mão, para você trocar de roupa. O sacerdote tinha que se lavar e tal. E aí havia outro véu. E nesse véu só o sacerdote passava. E ali haviam candelabros, os pães asmos, né? E havia os incensários. Todos os dias, os sacerdotes entravam naquele lugar, todos os dias, acendiam os incensários, acendiam os candelabros e colocavam os pães. Todos os pães, todos os dias. E atrás desse candelabro havia um outro véu, muito pesado. Na verdade, não era um véu, era um pano muito pesado. E atrás desse pano tinha a Arca da Aliança. Era atrás desse pano. Só que o sumo sacerdote, que na época era Arão, só podia entrar atrás desse véu, próximo à arca, uma vez no ano. Que era quando havia o dia da expiação. Outro dia não podia, senão morria. 2 filhos de Arão morreram porque entraram no lugar santo, que é onde tem os pães, os candelabros, e acenderam um fogo estranho que Deus não mandou acender. Eles morreram na hora. Aí diz que jogaram lá uma corda, amarraram os caras, laçaram e tiraram, porque outra pessoa não podia entrar lá dentro. E agora, no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, só se entrava uma vez no ano. E lá dentro da arca, diz a Bíblia, havia, atrás desse grande véu, havia as tábuas da lei, que próprio Deus escreveu e deu para Moisés. A segunda tábua. Por que a primeira tábua? Moisés ficou muito irritado com o povo e jogou a tábua no chão e quebrou. Moisés sempre me parece muito equilibrado, né? Ele desce do monte, o povo está dançando em volta de um bezerro de ouro, ele joga a tábua no chão. E aí Deus escreve novas tábuas. Essas tábuas estão dentro da arca. Outra coisa que está dentro da arca é a vara de Arão que floresceu. Colocou-se várias, só a de Arão floresceu. E um cesto cheinho de maná do céu.
O maná que Deus mandou. Então, dentro da Arca da Aliança estão os mandamentos, a provisão e os frutos do ministério estão lá dentro. Então, esse lugar, esse aparato todo, era até chegar em Canaã. Eles carregavam isso nas costas. Aí, depois de muitos anos, né, séculos, Davi resolveu fazer um templo com a própria mão dele, para colocar a arca lá dentro. Eles usaram as mesmas medidas para fazer o templo. E Deus deu novas coordenadas para o templo. Só que aí Deus falou, você não vai fazer, quem vai fazer é Salomão. E aí Salomão constrói o templo e anos depois que Salomão já deposto, o templo é saqueado e a Arca da Aliança some. Nunca mais se ouve falar da arca. Ela tinha sido roubada várias vezes, mas toda vez que ele chegava numa nação, tinha tanta praga na nação que o povo devolvia rapidinho. Aí falou, não, leva porque a gente vai morrer. Mas aqui nunca mais se ouve falar da Arca da Aliança. Então, eu entendo que a partir desse momento, Deus já está preparando a vinda de Jesus. Porque não existe mais nada para você olhar e falar assim, olha, Deus está aqui através da arca. Mas nesse tempo, Deus restaura a adoração assim, eu estou presente no meio do arraial. Eu estou aqui. Então, aí, quando Jesus vem, já não tem mais arca no templo, só tem um pano. Tem alguma coisa lá atrás que ninguém sabe o que é. Mas Jesus vem e restaura a adoração também. Porque João Batista, que era o sacerdote da época, não está mais no templo. Porque Deus não está no templo. João Batista está pregando no deserto, avisando que Deus está chegando. Que o reino de Deus está próximo. E a gente deveria se arrepender. E aí Jesus vem também fazendo os rituais. Jesus vai até o verdadeiro sacerdote e faz o rito de batismo. Por quê? Porque Deus não está mais no templo, Deus não está mais no ritual. Por onde Jesus passa, ele vai mostrando um novo e vivo caminho para Deus. Os judeus esperavam um Messias que ia se levantar, reinar sobre Israel, tirar Roma e fazer com que Israel fosse dono de tudo. Eles pensam isso até hoje. Eles estão esperando o Messias ainda. E eles ainda querem dominar o mundo, mas Jesus veio e quebrou isso. Porque Jesus é rei não só de Israel, Jesus é rei de toda a terra. Israel é muito pouco para o que Deus quer. Jesus vem instaurando um novo modelo de adoração e um novo meio de adorar. Lá em João 14:6, Jesus diz assim aos discípulos. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus disse, eu sou, os judeus estremeciam, porque só Deus se intitulava eu sou. Não tinha como definir Deus, não tinha como definir Deus em um adjetivo. E Deus falava, eu sou. E aí Jesus vem e fala, eu sou. Deus, eu sou Deus. E eu sou o caminho. Você sabe o que é o caminho? É aquele caminho que fazia dos portões até o lugar santo. Aquilo chamava o caminho. Quando você entrava e caminhava até o lugar santo e do lugar santo até o lugar santíssimo. Então, quando Jesus disse, eu sou Deus, e para chegar até Deus, eu sou esse caminho. Não existia mais um caminho qualquer dentro do templo dos judeus. Jesus era o único meio de chegar até o Pai. E ele disse, eu sou o único caminho. Eu sou o único caminho que você deve passar para chegar até Deus. Aqui Jesus mostrava sinais claros do poder dele. Essa caminhada que a gente faz, quando a gente adentra até o reino de Deus, a gente passa por Jesus. Ele é o pão do céu.
Os pães que estão ali no lugar santo é Jesus. A luz que brilha no candelabro do templo é Jesus. O incenso que está ali é adoração pura, que é Jesus. É tudo subindo a Deus dentro do nosso templo humano. Nós temos que caminhar essa caminhada até o lugar santo através de Jesus. Quando Jesus morre na Bíblia, e eu falava isso com Marcos ontem, a Bíblia diz que o véu é rasgado de cima a baixo, um pano que é impossível ser rasgado por mãos humanas. Não tem como vir falar, foi o homem, não foi Deus, porque não era um simples véu, era um pano grosso, de linho grosso, e Deus rasga, o próprio Deus rasga e diz assim, a morte de Jesus liberou o caminho até mim. Vocês podem chegar até mim, vocês podem vir falar diretamente comigo, mas vocês têm que passar pelo meu filho. Quando se rasga o véu, Deus prova, eu não estou mais dentro do templo há muito tempo. Eu já estou andando pela terra através do meu filho, arrebanhando um povo novo. Agora eu não estou mais em rituais, vocês não vão fazer sacrifícios de animais, o sangue de animais não perdoa mais pecados, é o sangue de Jesus que faz os pecados serem perdoados. Jesus fez isso. Hebreus 10, 19 diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O véu rasgado significava o corpo de Jesus rasgado, que nos deu acesso a Deus. Eu não preciso mais de um intermediário até Deus. Eu preciso, às vezes, de um amigo para me descer na maca até Jesus. Mas eu não preciso mais de um intermediário. Eu posso agora, através do corpo de Jesus, chegar até Deus e dizer para Ele o que eu estou pensando. É impossível através de mãos humanas. É impossível, através de rituais humanos, chegarmos até Deus. Nós chegamos até Deus poderosamente através do corpo de Cristo rasgado na cruz. Jesus morreu. A morte de Jesus abriu um caminho maravilhoso e nos deixou entrar em lugar em que Deus habita. Deus veio de encontro a nós. Não, eu escolhi Jesus. Você não escolheu nada. Nós não escolhemos nada. Jesus nos escolheu através do corpo dele. E Deus veio até nós. Deus deliberadamente veio até nós. Deus veio e nos chamou de filhos. Lá em Êxodo, Deus fala para Moisés, chama o povo, eu quero falar com ele. E o povo diz, não, a gente tem medo, a gente não quer falar com Deus. E Deus fala para eles, eu fiz de vocês um povo santo, sacerdotes reais. Eles não querem ser. Tudo que deu errado lá, Jesus veio com o corpo dele e diz, vem nação santa, vem sacerdócio real, vem povo escolhido. Você pode adentrar no santo dos santos a qualquer hora. A verdade, meu irmão, é que a gente vive no santo dos santos. Onde, ali no Velho Testamento, só se entrava uma vez ao ano. Nós vivemos no Santo dos Santos. Nós andamos no Santo dos Santos. Nós caminhamos no Santo dos Santos. Nós estamos no Santo dos Santos agora, porque Deus é presente. Aonde você olhava e não podia ver. Você não via a arca. Você não podia chegar.
A arca nem lá mais estava. E os homens tinham aquele lugar como sagrado, como presença de Deus. E enquanto eles estavam preocupados com rituais, Jesus, o próprio Deus, caminhava na terra entre os homens, levando a palavra de salvação. Eu sou o caminho. Sou eu que sou o caminho. A morte de Jesus abriu o caminho para nós entrarmos onde Deus está. Nós precisamos viver disso, meu irmão. Nós precisamos viver desse milagre, que é a presença constante de Deus em toda a nossa vida. É uma presença significativa que queima o nosso coração e diz: eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso viver mais, eu preciso caminhar mais, eu preciso vivenciar milagres. Nós só precisamos de Jesus. Eu sei que às vezes a gente acha que a gente precisa de um emprego melhor, que a gente precisa de um carro, que a gente precisa de, sei lá, um marido, uma casa, mas nós só precisamos de Jesus. Quando nós estamos caminhando com Jesus, Jesus vai acrescentando às nossas vidas o que é necessário para viver no meio desse mundo. Nós não precisamos mais de rituais. E eu não sei com quem eu estava falando sobre isso, acho que com o Marcos ou com a Ingrid, não sei o que era. E eu falei assim, cara, as pessoas falavam assim, vocês lá na igreja não trabalham, vamos pôr esse povo para trabalhar. E eu fiquei pensando, a gente cai numas armadilhas tão ridículas. Como a gente não trabalha? A gente está aqui, a gente está adorando ao Senhor, a gente está servindo uns aos outros. A gente está vivenciando o milagre de Deus. Todo mundo aqui tem uma bênção para contar. Todo mundo aqui está firmado na rocha que é Jesus. Rituais, meu irmão, isso aqui é ritual. A ideia de Deus era um povo e não várias placas de igreja e cada um com seu ritual. Essa é a verdade do Evangelho. Mas em tudo que o homem humano, sem Deus, põe a mão, faz isso, acontece isso. O que Deus queria é que a família desse se unisse para o adorá-lo. Era simples assim. E Jesus vem e pega um povo e diz, vocês são meus e vocês vão habitar comigo em lugares celestiais. E a gente quer ficar andando no rasinho. Eu me lembro, há uns anos atrás, que a gente foi para a praia. Nossa, as crianças eram muito pequenas. Manassés nem pensava em existir ainda. E aí, a gente levou nosso vizinho. Né? Um vizinho que gostava muito de andar com a gente. O Marcos ia em show e ele gostava aí. Ele era muito jovem. E aí a mãe dele falou assim para ele. A gente dentro do carro, ela gritou assim, só no raso. Né? Aí os outros meninos tudo deram risada, né? Só no raso. Ela falou assim, não pode passar do joelho, só no raso. E eu fico imaginando que a gente fala isso para a gente mesmo, só no raso. Deus está fazendo no raso, não, meu irmão. Deus faz até passar dos artelhos. O que Deus quer fazer e o que Ele está fazendo não é no raso, é no profundo. E como diz os pregadores, é no oculto também. Sabe por que está oculto? Porque ninguém quer saber o que é. Está atrás do véu. Eu fico imaginando aquele véu ali no templo e o povo imaginando que a arca estava lá atrás, porque você não podia entrar. Só o sacerdote, o sumo, nem os sacerdotes. O sumo sacerdote só que podia atravessar o véu. Eles deviam estar contando que a arca estava lá dentro. Não, a presença de Deus está aqui. Mas a arca já tinha sumido há séculos. Antes de Daniel, a arca já não existia mais. Já devia ter sido derretida, sei lá o que tinha acontecido. A arca já tinha sumido. Por quê? Porque Deus não está em rituais. Deus está na comunhão. Deus está no ajuntamento. Deus está na igreja. Nós não precisamos mais nos sacrificar. Nós não precisamos mais. Não, porque eu preciso me sacrificar pela igreja. Jesus já se sacrificou. Nós precisamos apenas ter comunhão. Jesus é bom demais.
Jesus é bom demais. Jesus vence a morte. Eu venço a morte. Jesus é grandioso. Jesus é humilde, diz Filipenses, porque ele se humilha. Ele é humilde. Jesus aceita o que Deus colocou para ele, para que eu pudesse viver o melhor. Quando Deus rasga o véu, o que eu acho que deve ter sido muito vergonhoso, né? Porque aí Deus rasga o véu e fala, eu não estou aqui. As pessoas veem o véu e falam assim, não, a arca não estava ali. Cara, Deus não estava aqui. E aí Deus prova, e diz a Bíblia que o homem olha e fala, realmente ele é filho de Deus. E aí Jesus prova, através da morte, que ele é Deus. E que ele trouxe a salvação. E que ele nos dá acesso direto a Deus. Olha que delícia. Como a gente dificulta a vida das pessoas. Como os rituais dificultam a vida das pessoas. Não, se você não estiver correndo o dia inteiro, você não está trabalhando para Deus. Se você não fizer isso, você não está trabalhando para Deus. Se você cortar o seu cabelo, você não está trabalhando para Deus. Quem disse? Quando o véu se rasga, meu irmão, o que nos junta a Jesus é o amor de Deus, é a graça. Quando o véu se rasga, a graça é derramada sobre nós. Nunca nós teríamos o direito de chegar até Deus se não fosse a graça. Qualquer um no Velho Testamento que encostava na arca morria. Qualquer um que levasse fogo estranho a Deus, que chegasse com fogo estranho, morria. Deus estava nos mostrando, vocês não vão chegar perto de mim, sem que eu deixe vocês chegarem. Não é que Deus vai fulminar a gente, é que ele disse, não dá para chegar de qualquer jeito, você tem que me amar, e você vai ter que passar por Jesus, e você vai ter que ser parecido com Jesus. As coisas mudam quando Jesus morre. Os rituais mudam quando Jesus morre. Mas Jesus vem com poder e glória. Eu nem vou falar da ressurreição, eu vou falar da morte, porque quando Jesus morre, diz Paulo que ele vai até o Hades para ver o que está acontecendo. Mas Jesus vence a morte. Jesus vence a morte. Através da morte, a gente pode matar o nosso pecado. É através da morte. Essa desculpa, eu não consigo, consegue sim, porque Jesus venceu a morte. Aí você passa do lugar santo, você para só de balançar incenso, você atravessa o véu e você passa a sentar com Deus no lugar celestial, porque ele diz, vocês se assentarão comigo nos lugares celestiais. A Neuza Itioca falava assim, você está sentado no colo de Deus, porque não tem outro trono para você sentar. Deus está nos deixando ter um acesso direto a Ele. Quando Jesus morre e você atravessa o Santo dos Santos, que você habita no Santo dos Santos, a Bíblia diz que naquele momento, o que eram tábuas vira coração. Jeremias 31 diz assim, 33, esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quando o véu se rasga, não existe mais tábua de lei. Existe um coração obediente, cheio da vontade de Deus.
A Bíblia diz que Deus vai escrever as leis dele dentro do meu coração. Eu vou carregar dentro de mim. Não existe mais um peso para eu carregar. Deus está escrevendo dentro de mim a vontade dele. O que antes estava dentro da arca, agora está dentro de mim, escrito pelo dedo de Deus, vivenciando a graça e a misericórdia de Deus. A aliança que Deus está fazendo conosco, a partir da vontade e a morte de Jesus, não é mais uma aliança de ritual, não é mais uma aliança de coisas, é uma aliança espiritual, a qual Deus não volta atrás. Não adianta a gente querer ter uma relação com Deus no raso, meu irmão. Ezequiel viu água saindo do trono. Água viva que é Jesus. E essa água tinha que cobrir a gente. É incrível como a gente se satisfaz com pouco e Deus está querendo mais. Por quê? Porque Deus escreveu a lei dele dentro de nós. É algo de dentro para fora. Nós oramos, qual é o nosso papel? Pregar o evangelho para toda criatura. E o resto é papel de Deus, é papel de Jesus e é papel do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir escrever as leis dentro das pessoas. É Deus que as escreve. Quando elas os encontram e ela atravessa o véu e ela diz, é aqui que eu quero morar. É aqui. O sentimento de Pedro, quando está Elias, Moisés e Jesus conversando, a glória é tanta, ele falou, eu quero morar aqui. É isso o sentimento, é aqui que eu quero morar, perto de Deus, perto das suas leis, perto da fonte de água viva. Eu quero ficar aqui. Dói no coração, ver que as pessoas não querem as mesmas coisas, mas isso não é a nossa vontade, não é a nossa mão, não é a nossa caneta. Nós só temos que falar do amor de Deus. E se as pessoas não aceitarem, a gente vai para outra vila. É isso que Jesus fala. A gente vai para outro lugar e a gente prega para outra pessoa. Quando entramos no Santo dos Santos, meu irmão, as coisas não fazem diferença. Quando entramos no Santo dos Santos, a gente não desanima por causa de uma coisa ou outra. A gente caminha para frente, porque Deus está à frente, caminhando junto com a gente. É o Santo dos Santos. É a presença de Deus constante. Em tudo, meu irmão, em tudo, em cada uma das situações em que vivemos. O que estava dentro da arca agora está dentro de você, está dentro de mim, que são as leis do Senhor, que rege todas as coisas. Você tem acesso à vara de Arão, que é um ministério com autoridade e frutos. Flores e frutos. O nosso ministério floresce. Quando nós estamos no Santo dos Santos, o nosso ministério avança. Cuidado se você está no mesmo lugar em muitos anos. Isso não pode acontecer. Deus tem mais. Mesmo que seja no seu ministério, você avança no seu ministério, você tem novas ideias no seu ministério, você faz coisas outras no seu ministério, mas o seu ministério tem que florescer e o seu ministério tem que dar fruto. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade de Deus, que só está no Santo dos Santos. Sentar lá com Deus e fazer os nossos ministérios serem frutíferos. Ezequiel também diz que à beira do rio, das águas que saem do trono, existem muitas árvores, e essas árvores estão folhas e frutos. E que as folhas seriam remédio e que os frutos matariam a fome. Tem gente com fome e tem gente doente e elas estão esperando por nós, elas estão esperando por Deus.
Ah, tem gente que não quer ouvir. Eu não estou nem aí. Eu quero que elas escutem, porque Deus tem um plano muito além do que a vida delas. E quando Deus abre esse novo e vivo caminho, que diz lá em Hebreus, nós temos poder e autoridade. Diga, eu tenho poder e autoridade. Todos nós temos, porque Deus nos deu. Deus nos deu. Não tem nada nesse mundo que possa nos parar. Não tem nada nesse mundo que possa nos julgar. Deus nos deu poder e autoridade. Está lá no Santo dos Santos. Junto com as leis. Está lá a vara de Arão dizendo, você tem autoridade. Você é um sacerdote. E também, dentro do Santo dos Santos, está o maná do céu. Através de uma reclamação de fome, Deus manda um maná do céu. E aí Deus fala para Moisés, pega um balde desse negócio e põe dentro da arca, porque a provisão é minha. A plena provisão vem do Senhor. Os homens acham que trabalhando eles têm coisas. Não, é tudo de Deus. Deus está dando provisão. Deus está dando tudo que nos é necessário para viver uma vida santa com Ele. A provisão está atrás do véu que foi rasgado. E nós já passamos dessa fase, meu irmão. O maná do céu já desceu, que é Jesus. Jesus é o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão que nós precisamos nos alimentar todos os dias. Eu não sei, às vezes, como não falar de Jesus com os olhos cheios de lágrima? Como não amar Jesus a ponto de largar tudo e viver uma vida só com Ele? Como pode nós olharmos e pensar, alguém morreu por mim? Se nós injetarmos isso nos nossos jovens, nas nossas crianças, e dizer, Jesus morreu por você, Jesus te ama, Jesus é o homem de Deus, é o humano perfeito, e é Deus, Jesus veio nos mostrar como viveu em Deus. Essas crianças crescerão, e esses jovens cheios do amor de Deus, e eles não vão aceitar qualquer coisa, eles não vão viver de qualquer jeito, porque Jesus é o único parâmetro que eles têm para caminhar na vida. Como pode? Eu dizia isso aqui na quarta-feira, que eu estou ficando meio desesperada com a minha desorganização, com a minha indisciplina. Né? A gente precisava achar um horário para orar, a minha equipe da MPC. Aí eu falei assim, aí alguém falou assim, vamos orar às 6 da manhã. E eu, para mim, o quê? Né? Às 6 e tal. Aí uma irmã disse, eu não posso, porque das 6 às 6:30 é a hora que eu oro e leio a Bíblia antes de trabalhar. E eu fiquei pensando, cara, quem é que levanta às 6, às 6:30 para orar? Eu fiquei pensando isso, porque eu sou desorganizada. Eu falei, as pessoas levantam para orar e ler a Bíblia antes de ir trabalhar. Elas começam o dia já nos santos dos vivenciando, né? Porque vivendo nós estamos vivenciando os santos dos santos. Ela começa o dia vivenciando Jesus. E eu fiquei pensando, eu falei, eu sou o cocô do cavalo do bandido, porque como que vive uma vida sem oração diária? Como que vive uma vida sem leitura bíblica diária? Como que constrói um ministério? Como se constrói um ministério sem uma disciplina espiritual? Sem uma disciplina. Nós temos disciplina para tomar nossos remédios, nós temos disciplina para ir trabalhar.
Nós temos uma agenda a responder. Como que nós não podemos viver no Santo dos Santos desse jeito? Deus nos amou, meu irmão. A resposta de Jesus foi o amor de Deus para nós. Nós não éramos nada, nós não tínhamos nada. Mas Deus envia seu único filho para nos dar acesso a Ele. Nós temos acesso a Ele. E o pior é que nós não temos noção dos direitos que temos tendo acesso direto ao Santo dos Santos. Nós podemos avançar no reino de Deus em poder, autoridade e graça, porque Deus nos deu acesso. Nós queremos viver neste mundo. Nosso pé está aqui e a nossa cabeça também. Mas a verdade é que os nossos pés têm que estar aqui e a nossa cabeça no céu, porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos têm que estar voltados para as coisas do céu. E as coisas do céu é obediência, é poder, é milagre, é graça, é cura. A verdade é que nós somos fracos mesmo. Nós não entendemos aonde estamos vivendo. Eu entendo que de vez em quando a gente está cansado, de vez em quando a gente... Mas, o ajuntamento é a única coisa que Deus nos deixou. Porque lá em Salmo 133 diz que quando os irmãos estão juntos, é quando Deus derrama a bênção. E o diabo inventa uma coisa na nossa mente que a gente, não, está tudo bem. Não, meu irmão, não está tudo bem, não. A gente tem que perseverar. Sem desespero. E perseverar na comunhão é o que nos faz permanecer na fé em Jesus. Não existe mais separação. Nós não precisamos mais ficar andando e fazendo um ritual em cada passo até chegar em tal lugar para depois entrar na presença de Deus. Deus está aqui. Deus está presente. Deus está derramando da glória dele sobre nós. Quando eu olho as cadeiras vazias e eu vejo que elas estão vazias, porque as pessoas não querem vir, eu fico pensando, até que ponto o poder de Deus está agindo na vida delas? Até que ponto Deus está movimentando sobre a vida delas? Nós estamos pregando o quê? Que essas pessoas não estão na nova aliança. Não estão escrevendo, Deus não está podendo escrever dentro do coração delas sobre as leis dele. O que está acontecendo? O que está acontecendo que deixa as pessoas tão desanimadas? Que poder é esse que está dentro dela que não as deixam avançar no reino de Deus? Que poder é esse? Que poder é esse? Não é poder do céu, meu irmão. Porque o poder do céu é avassalador. O poder do céu rasga véu de cima para baixo. Deus quer fazer coisas grandiosas, mas o nosso coração tem que estar na nova aliança, tem que estar com os mandamentos. O nosso ministério tem que florescer e a provisão sempre vai vir de Deus. Nós precisamos manter o nosso coração vivo em Deus, porque Ele está presente e Ele está aqui. Mas Deus está na minha casa, é claro que Ele está onipresente, Ele está em todo lugar, mas aonde se manifesta o milagre é aqui. Aonde se manifesta o poder de Deus é aqui, onde os irmãos se juntam para proclamar o nome dEle.
Você não precisa de rituais mais para adoração, mas você precisa estar junto dos irmãos para que a adoração traga honra e bênção sem medidas para a nossa vida. Eu acredito plenamente no poder de Deus. Eu acredito que Deus possa fazer qualquer coisa. Às vezes alguém fala assim, você acredita que Deus fez isso? Oh, eu acredito. Mas eu acredito também que Deus pode fazer muito mais em mim, em você e nas pessoas que não estão aqui hoje. Se elas deixarem. Se eu deixar, se você deixar. Sabe aquela oração? Faz o que você quiser, do jeito que você quiser, a hora. Por quê? Porque eu já estou vivendo no Santo dos Santos. Eu já tenho livre acesso a Deus. Não é mais um espelho, meu irmão. O Velho Testamento apontava só para Jesus, mas não era Jesus. Era só um aprendizado. Mas quando Jesus chega, nós estamos vivenciando o melhor de Deus nesse tempo, porque o lugar santo dos santos é aqui, é onde Deus está, é onde Deus habita, é onde Deus pode trabalhar. Aquele momento, uma vez no ano, em que o sacerdote entrava e os pecados do ano inteiro eram perdoados. Agora, uma palavra, Deus está perdoando os nossos pecados, está mudando toda a nossa vida. Deus está fazendo um milagre diário. Não é mais um milagre uma vez no ano, é um milagre diário. Se nós nos arrependermos e nos lançarmos arrependidos e não praticarmos mais, Deus fará um milagre na nossa vida. Deus fará com que o nosso ministério seja de autoridade e poder. Deus nos fará andar em lugares altos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e voltarmos as nossas mentes ao Senhor, para que também nós possamos entrar no Santo dos Santos com Jesus. Porque também no Santo dos Santos só entram os filhos de Deus, reis e sacerdotes, não entra qualquer um. Não entra quem está de qualquer jeito. Só entra quem é filho de Deus, quem é obediente, quem se lança. Nós precisamos, antes de qualquer coisa na nossa vida, amar Jesus desesperadamente. Viver uma vida, como que eu posso viver sem Jesus? Não tem como viver sem Jesus. Não tem como andar sem Jesus. Não tem como vivenciar uma vida sem Jesus, olhar no futuro sem Jesus. Às vezes eu olho umas pessoas fora da igreja e eu fico pensando, Senhor, o que vai ser disso? Como vai terminar isso? O que vai ser dessas crianças com esses pais sem Jesus? Às vezes a gente vem para a igreja e eu olho ali esqueço aquele lugar ali como chama, aqueles jovens todos ali, domingo de manhã, passaram a noite drogados, bebendo, e eu olho e falo, Senhor, salva esses meninos. Salva esses meninos. Salva essas famílias desestruturadas. É só Jesus que pode fazer isso, meu irmão. Não é a igreja de 4 paredes, é o Santo dos Santos que pode fazer isso. É você adentrar no Santo dos Santos e dizer, através de Jesus, eu tenho livre acesso a Deus. E Deus começa a transformar todas as coisas. Como que a gente pode ir numa festa de família e não dizer o quanto nós amamos a Deus e quanto é importante andar com Jesus? Como nas nossas reuniões, as nossas falas e as nossas conversas não terminam em Jesus. Como no nosso trabalho, a pessoa diz, eu não quero falar de religião. Eu falei, quem está falando de religião, minha filha? Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de um poder que transforma, que cura.
Nós precisamos falar de Jesus de manhã, de tarde, de noite. Nós precisamos falar para as pessoas. Você sabia que tem gente em nossa volta que está indo para a igreja, gente que está indo nos lugares falando que adora a Deus e não sabe quem é Jesus? Você sabia que tem gente que acha que está no Santo dos Santos, mas nem passou pelos portões do tabernáculo, que é Jesus? Está fora dos portões, sabe por quê? Porque ela acha que amar a Deus é trabalhar na igreja. Ela trabalha, ela dá dízimo, ela trabalha, mas ela não ama Jesus. Nós precisamos amar a Jesus e ensinar os outros a amar a Jesus desesperadamente, porque Jesus é o único que pode salvar a nossa família, Jesus é o único que pode salvar a humanidade, Jesus é o único que pode transformar as nossas casas, que pode transformar os nossos vizinhos, Jesus é o único que pode trazer salvação, meu irmão. Que as nossas conversas mudem. Você não anda mais, você não vive mais em qualquer lugar, você vive no Santo dos Santos, onde a presença de Deus é real, é palpável, onde Jesus está habitando grandiosamente, Ele reina grandiosamente. Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. Jesus é demais. Jesus, como não amar um Deus desse? Como não amar um Senhor que morreu por mim? Como não amar um Deus que deu o que Ele tinha de melhor por mim? Nem o meu pai me abandonou. O meu pai biológico me abandonou. Ele virou as costas para mim quando eu estava sendo gerada. Mas Deus me quis antes de me gerar. Deus me quis antes de pensar, antes do meu pai encontrar a minha mãe. Deus já tinha planejado um tempo para mim. E Deus não me abandonou. Isso traz cura para nós esta manhã. Talvez nós fomos abandonados por amigos, por família, pelos nossos irmãos, não interessa. Deus não nos abandonou, Deus enviou o seu único filho. Diz João 3,16. Deus me amou tanto, Deus te amou tanto. A Bíblia usa a palavra tanto, porque foi muito amor despejado sobre a humanidade. Deus olhou e falou: eu preciso desses filhos, eu amo esses filhos, mesmo que eles sejam abandonados por pai e mãe, eu não vou abandonar. E a Bíblia diz que Ele envia seu único filho aqui para ser sacrificado como um cordeiro. E a Bíblia diz que Jesus foi como um cordeiro mudo, sem reclamar, até a morte e morte de cruz. Por mim, quem sou eu? Diz o salmista, quem sou eu para que o Senhor olhe para mim? Quem sou eu? Mas isso, meu irmão, esse Deus maravilhoso, que quer transformar todas as áreas da nossa vida, que quer dominar todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos obedecer. Ele matou o próprio filho por nós. E nós estamos aqui, nós não somos consequências de coisa, nós somos gerados pelo Deus vivo. Deus nos escolheu, Deus veio até nós, Deus não nos abandonou. Nós precisamos falar disso na nossa casa, nós precisamos falar disso nas reuniões das nossas famílias. Deus não nos abandonou.
E Deus continuará abençoando até a nossa milésima geração. Deus está aqui. Nós estamos nos santos dos santos. Nós estamos no Santo dos Santos, porque Deus rasgou o véu. Aquele hino do Asaf Borba, o véu que separava, já não separa mais. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado no corpo de Jesus. Você tem direitos, meu irmão. Você tem poder nas suas mãos. De dentro de você tem que sair virtude. De dentro de você tem que sair virtude. Sabe por quê? Porque um dia, sabe-se quantos anos atrás, antes da fundação do mundo, Deus nos gerou no coração dele. Antes da fundação do mundo, Deus olhou para mim e disse: eu quero Andréia. Eu vou gerar Andréia. Antes da fundação do mundo, Deus olhou e disse: eu quero o Vinícius. Eu vou gerar o Vinícius para minha glória. Eu quero Johnny. Eu vou gerar o Johnny para ser um tangedor em adoração. Eu quero, antes da fundação, antes de Deus dizer haja luz, Deus olhou para nós e disse: eu quero a Bárbara e eu vou gerar a Bárbara para a minha glória. E assim Deus foi falando e nos gerando, e ao longo da caminhada nós fomos nos esquecendo e fomos desviando dos nossos caminhos, mas esta manhã Deus diz: entre nos santos dos santos, aonde eu estou habitando.